Esta ação que nós vamos falar tem exatamente esse nome. Vamos virar o jogo. E para entender que movimento é esse, reunindo uma série de empresas pelo Brasil para tentar enxergar o mundo pós-pandemia, é que nós convidamos um dos idealizadores desse encontro. E eu me refiro ao César Souza, que também é presidente do Grupo Empreenda, já esteve conosco outras vezes aqui no Mundo Corporativo, e agora, César, está à frente também desse movimento. Bom dia para você e muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton. Como sempre, um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse é um programa bastante icônico, né, no mundo empresarial, no mundo corporativo. Aliás, esse é o nome, né, o mundo corporativo. E é um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com você um pouco e com os ouvintes aí da CBN para falar um pouco sobre esse movimento. Vamos explicar, então, para todos o que é o Vamos Virar o Jogo. Como é que começa esse movimento? Olha só, Milton, eu vou começar até falando sobre o propósito, né? E depois eu explico um pouco como é que ele se formou. O propósito do Vamos Virar o Jogo é o de compartilhar ideias, compartilhar melhores práticas, como é que as empresas estão se preparando para enfrentar o pós-Covid. Eu tenho dito que o mundo, a história contemporânea vai ser contada, principalmente no mundo corporativo, em duas fases, o ACV e o DCV, o antes do coronavírus e o depois do coronavírus. Realmente esses 3 meses têm sido assim intensos, muitas empresas estão sofrendo, como a gente sabe, mas algumas começaram a olhar para frente, a olhar para o futuro. A gente não pode dirigir empresa olhando pelo espelho retrovisor. Então o que nós estamos fazendo, o primeiro propósito é o seguinte, é estimular, em primeiro lugar, e coletar, em segundo lugar, quais são essas melhores práticas, essas melhores ideias que essas empresas estão se preparando para enfrentar desde agora o futuro, para a gente compartilhar e tentar contaminar, aí né, está falando em vírus, contaminação, mas contaminar no bom sentido, o vírus do bem, que é o vírus da solução, o vírus do futuro. A gente está querendo construir com essas empresas um passaporte para o futuro para a gente ir em frente. Então esse eu diria o propósito principal. Um segundo propósito também, mais lá na frente, será o de tentar estruturar algumas ideias e propostas que a gente possa levar para entidades de classe, para centros de pesquisa, para formadores de opinião como você, para entidades governamentais, para formuladores de políticas públicas. E a gente está também interessado em tentar catalogar algumas dessas ideias e estruturar de uma forma construtiva e levar, aí já tentando criar um impacto não só em empresas individualmente, mas tentando criar um impacto na sociedade como um todo. Então esse é o propósito. Vocês apresentam essa ideia, qual foi a adesão? Como é que essa ideia foi recebida e por quem foi recebida? Foi recebido muito bem, eu diria. Nós temos hoje pela manhã, estava olhando, recebi um WhatsApp aqui há 2 minutos atrás, 354 empresas que aderiram, muitas delas muito grandes, são empresas icônicas também aqui no Brasil. Então eu vou até falar assim rapidamente. E eu queria falar um pouco assim, como é que surgiu o movimento, né? Que eu acho que é interessante sempre ver a gênese. Primeiro, eu sou um dos idealizadores, com 2 outras pessoas, eu diria assim, qual é o nosso mérito e qual é o meu mérito? Não é de ter criado algo novo, meu mérito eu acho que foi de catalisar algumas ideias que já existiam no ar. Então a gente conseguiu aglutinar e transformar isso num movimento, né? Empresas que já estavam tomando iniciativa. Isso surgiu assim, eu sou membro também, e um dos associados, de uma instituição chamada BR Angels, é um grupo de investidor Angels, ele reúne cerca de 60 presidentes de empresa e membros de conselho de administração, investindo em startups, a gente faz o chamado Smart Investment. Né? Então, numa dessas reuniões, depois que o Covid começou, numa dessas reuniões virtuais, a gente estava discutindo assim, como é que a gente vai continuar investindo? Realmente vale a pena continuar investindo? É hora de puxar o freio de mão? Quais são as precauções? Porque o cenário mudou? E aí teve uma frase dita por um membro, que é um grande líder empresarial, um cara muito emblemático também, inspirador, que é o Vitório Danese, que é o presidente, fundador e presidente da Simpress. O Vitório colocou assim uma frase, pessoal, há vida pós-Covid. Ele falou essa frase. E todo mundo ficou, a gente tem que olhar para o futuro e tal. E aquilo ficou martelando, Milton, na minha cabeça. Isso acho que foi uma reunião numa terça-feira. Quando chegou no sábado, eu acordei o sábado de manhã, ainda perturbado com essa frase. Perturbado no bom sentido, né? Há vida pós-Covid. Por quê? Porque eu estava observando muitas empresas olhando muito assim, se queixando, muro das lamentações, nostalgia do passado, ai meu Deus, parece que o mundo vai acabar, não sei o quê, todo mundo ainda se queixando muito, e de repente surgiu essa frase. Então eu liguei para um amigo meu, um outro empresário também, que é o Alexandre Barça, que é o fundador de uma empresa de tecnologia chamada Verity Group,
Liguei para o Alexandre, um rapaz mais jovem e tudo, e comecei a conversar. Alexandre, tem essa frase do Vitório, eu estou sentindo isso, esse negócio no ar, vamos botar de pé uma estrutura aqui, vamos criar uma espécie de um hashtag. Começou como um hashtag, depois não é mais um hashtag, vamos criar um negócio aqui chamado Vamos Virar o Jogo. Ele entusiasticamente, pô, César, eu também tenho notado isso, não sei o que lá, em 24 horas a gente tinha posto de pé esse negócio. Na segunda-feira eu comecei a convidar algumas pessoas, ligar para fazer um teste. Né? Aí comecei, 16 empresas imediatamente entraram no jogo, né? Nesse Vamos Virar o Jogo. E foi assim, foram entusiastas, me incentivando. Não, César, tá certo, vamos lá, temos que mudar esse clima, temos que criar um clima de otimismo aqui. Então foi assim, eu vou nominar alguns para poder qualificar, tá certo, Milton? Então, por exemplo, o Sérgio Leite, que é o presidente da Uzi Minas, né? O Lacerda, que é um vice-presidente sênior aqui da Bastia no Brasil, tem uma função executiva muito grande. A Luísa Helena, Magazine Luiza, que é a grande dama do varejo brasileiro. Deixa eu entender a seguinte situação. Boa parte dessas empresas que já aderiram ao movimento são empresas que tomaram alguma iniciativa reativa no início dessa pandemia. Você falou em empresas com milhares de trabalhadores. Elas já tiveram que demitir, foram empresas que pararam. Existe uma característica assim, que você tem percebido, um padrão no comportamento desses grupos ou não? Eu acho que sim, Milton. No início, essas empresas, até eu também quero mencionar uma outra, né, que eu não mencionei nessa lista inicial, que é a Regus, né, uma Regus, que é o Thiago também, que ele tem uma capilaridade enorme, porque ele trabalha com muitas empresas ao mesmo tempo, né, uma empresa que usa muito coworking, então ele tem um contato com essas empresas. Veja só, algumas dessas empresas, algumas demitiram, não é? Algumas demitiram, algumas foram forçadas a fazer certos ajustes, fazer home office, abaixar salário, combinar com seus funcionários, baixar salário para não demitir, várias. E uma coisa, Milton, que eu coloquei muito assim, eu tenho pensado muito, no início logo, quando começou essa pandemia lá, 10, 15 de março, né, as 2, 3 primeiras semanas, eu via os CEOs trabalhando na emergência das empresas, né? Então até eu fiz uma brincadeira inspirado aí no outro amigo meu, que foi o presidente da Alelo, que ele disse assim, o CEO na sigla em inglês, que é o Chief Executive Officer, né? Esse CEO parece que é o Chief Emergency Officer. Eles estão cuidando da emergência. Eu disse, eu posso tomar de empréstimo a sua frase, essa expressão? E o Chief Emergency Officer, durante 2 ou 3 semanas, eles passaram, o Eduardo Gouveia, né, que foi o presidente da Alelo, que surgiu com essa ideia. Um grande cara também, experiente, um executivo experiente. Então, eu disse, realmente está todo mundo na emergência, está na sala de emergência, está na UTI. Então, essas empresas, como você colocou, lá atrás estavam tomando medidas reativas. Depois eles passaram para equilibrar um pouco. Vamos pensar nos clientes, vamos pensar nos fornecedores, vamos pensar na comunidade. Aí eu disse, agora, Eduardo, me permite, eu vou evoluir um pouco no conceito do Chief Emergency Officer. Esses caras estão como Chief Equilibrist Officer, é o CEO também. Estão equilibrando fornecedor, comunidade, problemas legais, problemas tributários, problemas financeiros. Mas depois, Milton, quando a gente começou esse movimento, que foi no meio de abril, já para o fim de abril, o que eu comecei a sentir foi uma outra onda, uma terceira onda. Foi a onda, eu não tenho uma palavra do como eu tenho o Emergency ou Equilibrist. Então eu inventei uma outra, eu disse, vai ser o Chief Reinventing Officer, é o CRO. O CEO, o Chief Executive Officer, presidente das empresas, vão ter que entender que nesse mundo pós-Covid não podem nem mais ser chamados de CEO, porque eles não vão estar executando. Eles têm que reinventar a empresa. O trabalho mais importante deles, a missão mais nobre que eles têm para salvar essas empresas, para colocar essas empresas em direção ao futuro, para ir para o outro patamar, algumas para sobreviver e outras realmente para ocupar um espaço, porque também, Milton, tem oportunidades aí, tem algumas crescendo, a gente sabe disso, né? Algumas crescendo. Então, vai ser principalmente tem tido aí algumas maiores oportunidades, no mínimo transformando o seu negócio, digitalizando o seu negócio de uma maneira mais intensa. Exato, a gente sabe, empresas na área de alimentação, na área de mercearias, supermercados, farmácias, na área de medicina de modo geral, telemedicina bombando, mesmo na área de educação, ou educação à distância bombando, quer dizer, tudo que puder ser digital está bombando, e-commerce, a gente sabe, né, que as empresas que montaram suas plataformas lá atrás estão colhendo os frutos agora. Então, essas empresas têm que ser, o cara tem que entender, o cara ou a cara, né, o presidente ou a empresa, tem que entender que tem que ser o Chief Reinventing Officer, vai ter que reinventar suas empresas, novos modelos de negócio. Foi nessa onda do Chief Reinventing Officer, tentando assim, vamos construir um passaporte para o futuro para a sua empresa, que a gente solidificou nessa ideia de fazer o vamos virar o jogo, entendeu?
Agora, César, as empresas que aceitam participar desse movimento, que tipo de compromisso elas estão assumindo? Como é que isso... Qual é a dinâmica do grupo? Vou falar sobre isso. Veja só, primeiro, não existe compromisso financeiro nenhum, investimento zero. Não é? Segundo, investimento de tempo é muito voluntário. A gente não está querendo criar um trabalho adicional para essas empresas. A gente sabe que está todo mundo sobrecarregado. Apesar de estar em home office, mas não estão de férias. Está todo mundo trabalhando, como você está agora, como eu também estou trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Alguns até mais do que o que trabalhavam antes. Então a gente não vai dar um trabalho adicional, vai ser voluntário. O que é que a gente está solicitando? E começamos ontem a solicitar que a gente fez um template legalzinho, simples, etc., pedir que eles compartilhem as melhores práticas. Né? Então, a gente fez uma catalogação assim, das melhores. Onde é que a gente quer? Primeiro, no modelo de negócio, você está mudando o modelo de negócio? Segundo, soluções financeiras e equação financeira, na busca do reequilíbrio financeiro e econômico da sua empresa. Tem alguma coisa aí legal nisso? Terceiro, no go-to-market, ou seja, no relacionamento com seu cliente, seus distribuidores. Depois, no impacto criando na sociedade, de modo geral. Quinto, na gestão das pessoas. O que é de novas práticas que você inventou nesses 2 meses, cara, que pode ser útil para outros? Divulgue isso. A gente pediu. Está vindo isso. Qual é o próximo passo? Eles têm até o dia 25 para entregar essas melhores práticas. Pedimos a todos até o dia 25 para entregar. Temos 2 grupos squads, 2 grupos de jovens, inclusive, que a gente fez questão de que não são pessoas viciadas no mundo corporativo. Grupos de jovens, estudantes de MBA, etc. e tal, da Getúlio Vargas, outro do grupo da USP e tal. A gente pegou 2 grupos jovens para analisar e fazer uma recomendação. Aliás, as mais impactantes são essas. E nós vamos analisar. Qual é o nosso objetivo? No dia 5 de junho, nós queremos ter 5 melhores práticas bem qualificadas. Pelo menos uma de cada uma dessas categorias, talvez até 10 melhores práticas. Aí nós vamos divulgar. Primeiro, vamos colocar todas as melhores práticas num portal. Segundo, nós vamos provavelmente fazer uma live ou um webinar. Nós vamos pegar, talvez, um órgão de imprensa, se você estiver interessado, será extremamente bem-vindo, para reunir com esses 5 presidentes dessas melhores práticas escolhidas, para compartilhar. Nós queremos botar a boca no trombone, que essas melhores práticas sejam divulgadas para que as outras empresas que não têm acesso tanto assim, e às vezes não tem uma estrutura de gente para estar pensando nisso e tal, que as empresas se beneficiem e inspirar algumas pessoas a fazerem isso. Né? A gente buscou, aí veja só, quando soltou isso ontem de manhã, eu, Alexandre e o Vitória, a gente começou, quanto será que vão responder? A gente chegou a pensar, temos 300, talvez se vierem 30 vai ser legal, 10% já é uma boa taxa de retorno, né? Milton, horas depois, ontem à noite, nós tínhamos 16 já. Ontem à noite, horas depois, 16 empresas se inscreveram para compartilhar. 16 ou 17, as melhores práticas. Agora de manhã já deve estar em 20. Quer dizer, seguramente nós vamos, até o dia 25, eu espero que a gente tenha um número mágico aí de 100 melhores práticas, 100 melhores práticas, para a gente selecionar, catalogar e difundir isso. É assim que a gente muda, entendeu? Não é momento de egoísmo, não é momento do segredo e alma do negócio, acabou. O coronavírus vai acabar com isso. O momento é de colaboração, o momento é de solidariedade, o momento é de construir o futuro. Então, por exemplo, tinha gente que no passado pensava, é espremendo o fornecedor que a gente aumenta o lucro. Não é espremendo o fornecedor. É pagando menos a funcionário que a gente aumenta o nosso resultado. Não vai ser mais assim. A gente viu que as empresas vazias não funcionam. Mais do que nunca está claro que são pessoas, que é o patrimônio maior da empresa. A gente tem que destruir o competidor. Quantas vezes eu ouvi isso de clientes meus? A gente tem que acabar com o competidor, botar para quebrar, tirar ele do mercado. Não é mais isso, pelo contrário, nós temos que hoje criar um ecossistema saudável, em que é bom ter os competidores também saudáveis, para criarmos esse ecossistema, um capitalismo mais solidário de alguma forma. Claro que cada um vai visar o seu lucro pessoal da sua empresa, não se trata de abrir mão disso, não é de perder o foco em resultado, mas é de construir empresas mais saudáveis, uma sociedade mais solidária, a colaboração que eu acho que vai ser importante. Eu espero que pelo menos esse seja o legado positivo de toda essa crise do coronavírus, dessas mortes que a gente está presenciando, que nos deixa uma tristeza muito grande, mas pelo menos vamos virar esse jogo, vai ter as mortes, infelizmente, é um assunto de saúde, medicina, etc., ciência para resolver. O que nós podemos fazer como empresários, como consultores, como pensadores, é abrir os caminhos, não é? Pavimentar caminhos para que ideias sejam compartilhadas e melhorias ocorram, e pessoas possam se beneficiar disso. E é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos conversando no programa Mundo Corporativo com César Souza, que é presidente do Grupo Empreenda e também um dos fundadores do movimento Vamos Virar o Jogo. César, você
profissionalmente dentro do próprio grupo Empreenda, trabalha com uma quantidade enorme de empresas e sempre busca olhar para dentro das empresas nas saídas mais inovadoras. Esse é um momento, diante dessa crise que nós estamos passando, que novas ideias realmente vão surgir, ou nós vamos, na realidade, reciclar ideias que já vinham sendo construídas ao longo do tempo? Pergunto isso por quê? Agora há pouco você falou que não é mais o mundo da competição um contra o outro, é o mundo da colaboração. Mas essa era uma ideia com a qual você, por exemplo, já vinha trabalhando em outras oportunidades. Sem dúvida, mas é uma ideia que era assim, estava mais no campo do idealismo, mais no campo da retórica, do que no campo da prática. Então, hoje a gente está vendo que empresas têm que contribuir com a cadeia de distribuidores, tem que colaborar muito mais com o fornecedor, tem que colaborar de uma certa forma até com competidores que sejam complementares ao seu negócio, né, para salvar o seu próprio negócio. Então, era uma coisa meio assim no campo da intenção e que acho que o coronavírus ele trouxe essa oportunidade de... Olha, Milton, o coronavírus acelerou o futuro. Coisa que a gente achava assim, vai levar 2 anos para acontecer, transformação digital. Não! Tá, agora é 2 meses. Isso aqui vai levar 5 anos para a gente fazer. Não, agora é 5 dias, 5 semanas. O coronavírus está acelerando o futuro, as empresas estão sendo forçadas. Algumas ideias que existiam no passado estão sendo forçadas a acelerar realmente e a pôr em prática algumas. E algumas novas estão vindo. Algumas novas realmente estão vindo. É o que a gente já começa a presenciar. Então, eu diria, a sua pergunta é um mix das duas. Algumas ideias antigas que não passavam do campo das intenções, o que eram tímidas, elas estão assumindo um corpo maior, e tem uma chance maior de serem postas em prática, e algumas ideias realmente novas, completamente fora da caixa, elas virão, já estão vindo, né? A gente começa a perceber que algumas ideias já começam a aflorar aí, e pessoas estão se desafiando a buscar novos modelos de negócio, novas formas de acontecer. E você veja, olha, a gente sabe, né, que já havia um processo de disrupção, né, nas empresas. Eu sempre dizia, você deve se lembrar de uma frase, acho que numa entrevista lá com você, há uns 2 anos eu falei, negócios tradicionais estão sendo destruídos da noite para o dia por soluções disruptivas. Lembra disso? Negócios tradicionais sendo destruídos da noite para o dia por soluções disruptivas. A gente via soluções tecnológicas, principalmente, a economia do compartilhamento, destruindo coisas tradicionais. O que é que está acontecendo hoje, Milton? Algumas disruptoras estão sendo disruptadas. Veja só como é que a gente está chegando. Vou dar 2 exemplos. Uber, que foi uma dessas que disruptou tudo na mobilidade urbana, disruptou cooperativas de táxi, disruptou a posse de automóveis. As empresas que fabricavam e vendiam automóveis tiveram que mudar seu modelo de negócio porque o Uber passou a ser uma nova forma, que não exigia mais a posse do automóvel, mas sim o acesso. Airbnb, que foi outra, que disruptou muito no mercado imobiliário, disruptou muito o negócio de hotelaria, chegou a oferecer 2 milhões de quartos por dia sem possuir 1 metro quadrado de quarto no mundo inteiro. O que é que está acontecendo? O Uber está sofrendo. Por que está sofrendo? O Uber está sofrendo porque não tem gente nas ruas para pegar os táxis dele, os Uber dele. Tem muito menos movimento. Estão sofrendo, estão tendo que reinventar, fazer entregas, fazer delivery, muito mais do que passageiro. Então estão sofrendo, estão sendo disruptados, estão tendo que mudar em função disso. Estão mudando o Uber para o Uber Delivery, mais do que para o Uber passageiro. E o Airbnb, idem. O Airbnb que disruptou o mercado imobiliário e mercado de hotéis. Hoje, quem é que está viajando no mundo para alugar quartos de hotel oferecidos pelo Airbnb, ou apartamentos ou casas? Pouquíssimos, reduziu. Então, ambos, os disruptores estão sendo disruptados. Esse é o tamanho da complexidade desse momento de crise e incerteza que nós estamos vivendo. Então, agora o Uber vai desaparecer? Não, vai se reinventar. Airbnb vai desaparecer? Vai se reinventar. Coisas novas virão, não tenho dúvida. Eu acho que essa é a era da inovação para valer. Todo mundo falava muito, né? Nós temos que ser inovadores, nós já somos inovadores. Não somos, meu. Eu sempre digo assim, olha, me permita fazer uma brincadeira aqui, né, para dar uma pitada aqui de bom humor. Uma vez eu fiz uma palestra em Lisboa, e abri a palestra dizendo o seguinte: bom dia, era a palestra sobre inovação. Inovação é como sexo. Nós dizemos que fazemos muito mais do que o que nós fazemos na prática. Né? Essa foi a brincadeira que eu fiz para abrir a minha palestra, para criar um clima de bom humor. Inovação, muita gente diz que faz muito mais, diz mais do que o que faz na prática. Mas agora chegou a hora da verdade. Agora vai ter que fazer mesmo. Vai ter que inovar. Não tem jeito. Porque senão vai desaparecer. Para mim, o mantra é assim: inovação ou morte, mais do que nunca. Há um novo prazo de validade para essas empresas que estão aí? Sim, o prazo se encurtou, Milton.
Eu já tinha começado, desde o fim de 2018, início de 2019, já conversar com algumas das empresas que são minhas clientes. Veja só, das 100 maiores do Brasil, cerca de 40 foram minhas clientes nos últimos 3 anos, ou são minhas clientes atuais. Se somar tudo, dá mais 43, eu somei no outro dia. Ou seja, eu tenho uma certa legitimidade para conversar sobre isso, que eu lido com algumas grandes empresas, e algumas cadeias de empresas também, né? Redes, etc. e tal. E eu já vinha provocando alguns deles, e disse, gente, você não vai ser desrompido, né? Vamos ser proativos, vamos ser inovadores. O prazo de validade da sua empresa, qual é o prazo de validade da sua empresa? Eu abri reuniões de conselho de administração e reuniões de diretoria perguntando isso, e com CEOs, com presidente de empresa, meu amigo, qual é o prazo de validade que você imagina que sua empresa tem? O cara olhava para cima, ou então a mulher olhava, assim, olhava para o relógio, olhava isso, lá. É uma pergunta incômoda, né? É uma pergunta incômoda. Não sei e tal, eu acho que a gente tem que realmente, temos 2 anos ou 3 anos para reinventar algumas coisas, alguns negócios, lançar novos produtos. Eu ouvia muito assim, daqui a 3 anos, daqui a 5, Milton, o prazo de validade encurtou. Eu diria, aproveitem esse momento agora, nós estamos em maio, aproveitem agora entre maio e setembro, maio, dezembro deste ano, para reinventar sua empresa, para desenhar o seu futuro, o seu passaporte para o futuro, como é que será a sua empresa em 2021, 2022. Que novos modelos de negócio você vai ter que inventar e criar. Que novos clientes, novos nichos e novas oportunidades estão surgindo. Que novas soluções financeiras. Que nova forma de lidar com as suas pessoas. Que nova forma de estruturar o seu negócio. Então, o prazo de validade encurtou, Milton. O mundo não será como... Falam no novo normal, para mim, desculpe, não vai ser novo normal. Para mim, nós vamos viver um novo anormal. Não é um novo normal. Uma nova situação que nós não vivemos. E estamos todos aprendendo. Eu, inclusive, eu me considero um eterno aprendiz. Então, estou tentando aprender e disseminar o que eu vejo que é útil, que pode ajudar os outros, que não são necessariamente meus clientes ou que estão nessa lista aqui. O Mundo Corporativo está conversando hoje com o César Souza, que é presidente do Grupo Empreenda e um dos criadores do movimento Vamos Virar o Jogo. César, nesse momento desafiante, vamos conversar um pouco para o gestor da empresa na relação com os seus funcionários. O que vai mudar? O que vai ser necessário olhar? Que tipo de comportamento nós vamos ter de ter por todos os desafios que estamos passando ainda, porque não se sabe quando a pandemia se encerra, mas depois dessa pandemia, o que fica nessa relação? Olha, muito, Milton, muito. Os líderes e os gestores vão ter que se reinventar para lidar com as pessoas. E quando eu falo líderes e reinventores, não é o cargo necessariamente, o gestor. Todas as pessoas que têm pessoas assim vinculadas vão ter que mudar. Como também na nossa família, nós temos que mudar a relação com a nossa família, relação com os nossos vizinhos. Eu acho que isso é uma transformação brutal, grande, realmente. O líder tem que ser um líder transformacional, um gestor transformacional. Muda em que nós vamos ter que aprender a fazer liderança remota. Coisa que, veja só, a palavra supervisão surgiu como? Supervisão como olho. Uma palavra conhecida. Não vai ter tanta supervisão assim. Você não vai ficar só acompanhando na baia do cara, na sala, no andar, todo mundo junto. Como a gente está tendo agora que liderar pessoas em home office. Isso é um desafio tremendo. É um desafio tremendo. Como é que você lidera a distância? Como é que você motiva a distância? Como é que você engaja? Como é que você desenvolve pessoas à distância? Uma coisa é você chamar para almoçar, eu quero conversar com aquele liderado meu, vamos tomar um cafezinho, ou então vamos almoçar, ou então vamos no happy hour, e aí começa, meu amigo, você precisa disso, ou minha amiga, ou a mulher dizer para o cara, precisa disso, dando as dicas, dando feedback, etc. Acabou isso. Como é que você faz agora? Feedback vai ser por WhatsApp? Vai ser por vídeo? Como é que vai ser? Isso é uma nova... A gente tem que saber usar a tecnologia. Então vai mudar essa dinâmica das relações de trabalho. Vão mudar, já estão mudando e vão mudar mais. Vai ter gente que vai chegar à conclusão de que não vai precisar. Por exemplo, eu estou um prédio lá onde eu tenho o meu escritório, tem uma laje embaixo lá que são mais ou menos 500 metros quadrados, o cara deve ter uns 200 funcionários. Será que depois disso tudo ele vai precisar desses 200 funcionários? Ou se ele vai precisar de gente ali? Porque ele está tendo custo de aluguel, ele está tendo custo de ticket de alimentação, de transporte, o funcionário está roupa, porque quem vai trabalhar presencialmente tem que ter um guarda-roupa para permitir trabalhar na rua. O custo do deslocamento, 1h30 do trabalho, da casa para o trabalho, depois do trabalho para casa. Então, todo mundo vai sair ganhando se algumas dessas funções puderem ser feitas remotamente. Mas aí a empresa ganha porque vai ser mais econômico, o cara também, mas isso vai ter que ser uma reinvenção enorme na metodologia de trabalho. Porque vai ter que desenvolver esta habilidade de liderar à distância.
Liderar à distância, liderar remotamente, saber motivar as pessoas e se interessar. A gente não pode deixar e saber usar a tecnologia. Agora, a gente não pode deixar que a tecnologia substitua o contato humano. Então, quanto mais sofisticada a tecnologia, como essa que a gente está usando aqui agora, não pode diminuir o nosso contato humano. A gente tem que estar junto, tem que ligar, tem que ouvir a voz, tem que falar por vídeo. E tem gente, por exemplo, que está com familiares isolados, tem 70 anos, o meu avô, ou meu pai, ou minha mãe tem 70 anos, e está lá. E aí, como é que você faz? Você está ligando para ele diariamente? Está usando o WhatsApp falando por vídeo, a pessoa está lhe vendo, você está vendo a pessoa? Está dando esse conforto.